A pergunta que não quer calar: é possível criar notícias falsas sobre o Bolsonaro que sejam piores que as verdadeiras? Esse é um dilema que a gente enfrenta aqui na página todos os dias, né? Porque, assim, a gente tem um material de vídeos verdadeiros do Bolsonaro, coisas que ele disse, que, assim, não teria nenhuma fake news que a gente poderia criar que seja pior do que a realidade das coisas que ele fez, das coisas que ele falou. Depois de todos os absurdos que o Brasil já ouviu de Bolsonaro, surge um ainda mais assustador. É pra comer. Cozinha por 2, 3 dias e come com banana. E daí eu queria ver o índice sendo cozinhado. Daí o cara, se for, tem que comer. Eu falei, eu como. É comitiva, ninguém quis ir. É monstruoso. Bolsonaro revela que comeria carne humana. Eu comeria o índice com ela, não. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Então o Lula levou aquele vídeo do Bolsonaro falando que queria fazer canibalismo, comer o índio lá e tal, pra televisão, e aí a chapa do Bolsonaro vai entrar no TSE contra esse vídeo, tá? E aí eu achei curioso, tá, que ministro Fábio Faria diz que o uso do material denota desespero do PT e vai ser negativo para a campanha de Lula. Mas curioso, porque assim, se ele acha que isso vai ser negativo para a campanha do Lula, por que ele está entrando na justiça para retirar essa propaganda do ar? Então você veja, assim, eles não têm... Chega a ser engraçado, assim, né, de tão ridículo que é a argumentação deles. Bem, sobre aquele projeto do Arthur Lira na verdade foi proposto pelo Ricardo Barros, né, líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, de criminalizar os institutos de pesquisa, ou seja, proibir a divulgação de pesquisas 15 dias antes das eleições e tal. Esse projeto, eu acho que ele não passa no Senado, tá? Acho que o Rodrigo Pacheco, o tempo para se aprovar uma coisa dessa é muito curto, e o Rodrigo Pacheco acho que não pauta uma questão dessas agora, no momento em que os ânimos estão exaltados, e bem, o Pacheco nesse sentido ele é um conservador clássico, né? Ou seja, olha, Instituto de Pesquisa pôs nos últimos 40 anos, nós não vamos mexer nesse assunto agora, faltando 20 e poucos dias para a eleição, né, do segundo turno, no meio do processo eleitoral. Isso é um absurdo. O Lira é um sujeito completamente desequilibrado, bolsonarista, é um sujeito asqueroso, né? Primeira coisa, Instituto de Pesquisa, acredita quem quiser. Segunda coisa, quem falou exatamente que os institutos erraram, ou seja, eles acertaram o voto do Lula, acertaram a posição dos candidatos, e, no mais, a questão do voto do Bolsonaro, quem falou que não houve uma migração de votos dos candidatos lá da terceira via para o Bolsonaro no dia da eleição, em função, inclusive, da divulgação da pesquisa, né? E aí eu coloquei aqui na tela uma questão que o André Rizek colocou. Querem prender diretores de instituto de pesquisa quando o resultado é diferente das projeções. Imagina se tivessem tal rigor com quem deixa faltar oxigênio em hospital, ataca vacinas, deixa as universidades sem dinheiro para conta de luz, é cúmplice de desmatamento ilegal, imagina, né? Então essas previsões que o Bolsonaro fez na pandemia, né? E aí, isso é muito mais grave, inclusive, do que instituto de pesquisa, e imagina se a gente fosse punir as pessoas por previsões O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Mas São Paulo já mostrou que a epidemia está terminando. Vai ter uma epidemia branda na grande maioria dos estados. São Paulo foi o mais atingido. Está terminando. Eu quero ver daqui a 3 semanas, quando terminar, não tiver mais nenhum caso novo em São Paulo, o que nós vamos fazer? E as previsões do crescimento econômico, as previsões econômicas do Paulo Guedes. O Paulo Guedes estaria preso há muito tempo, né? Ou seja, começo de 2019 a previsão era de crescimento de 2,5% para aquele ano, 2,5%. Aí já por volta de março ali e tal, o governo reduziu para 2%. E já aqui já era maio, já reduziu para 1,5%. E ainda errou de novo, tá? Porque no final do ano o crescimento veio 1,1%. Aliás, se eu fizer um levantamento das previsões do Paulo Guedes, ele pega mais 100 anos de cadeira. Porque, vocês lembram da previsão do gás a R$35, né? Que o gás era 70, ele falava que ia estar a metade hoje em dia. O gás para fora, nós vamos botar o petróleo para fora. Já existe um programa também que nós estamos fazendo, o choque da energia barata. Daqui a 2 anos o botijão de gás vai chegar pela metade do preço na casa do trabalhador brasileiro. E é grotesco, pessoal. E eu, inclusive, desconfio das intenções disso aqui, tá? Se isso aqui já não é uma antessala para você depois contestar o resultado das urnas no segundo turno, porque tem muita coisa esquisita acontecendo
nessa questão. Cadê aquele relatório que os militares falaram que iam fazer sobre o processo eleitoral? Porque o TSE fez o teste que eles pediram, o teste de integridade lá, o teste deu 100%. Eles escolheram aleatoriamente no Brasil todo urnas, tá? Foram lá, pegaram essas urnas, testaram para ver se o que você votava ali era o que aparecia no sistema lá e tal. Deu exatamente na frente deles ali que a urna estava certinha. E aí, cadê? Eles não soltam esse relatório, ficam ali enrolando, né? Me parece que estão querendo enrolar e não soltar esse relatório, para depois, quando chegar lá no segundo turno, vir com um papo furado. Não tô dizendo que eles vão fazer isso, mas tô falando que tá esquisito.